Olá pessoal, tudo bom? Como vocês estão aí? Espero que todo mundo em casa, espero que todo mundo bem, né? Tomando água aí. Espero que estejam estudando também. Terceiro colegial, etapa final. Não sei quando vocês estão acompanhando, né? O Enem confirmou já as datas. Um vestibular ou outro, por enquanto, suspendeu a prova. Então a gente está com esses dois cenários aí. E aí é importante que vocês estejam, né, com os motores aquecidos, estudando. Por lembrar que galera de cursinho não parou, alguns colégios não pararam, e mesmo alguns colégios que pararam, né, tem aí uma galerinha que está focada ainda. Então é importante vocês estarem aí com os motores aquecidos, tá? E semanas atrás aí, acho que é coisa de 15 dias mais ou menos, vocês receberam uma atividade ligada ao tema que a gente está estudando. A gente começou a ver a filosofia contemporânea, que é uma última fase assim, da filosofia, e que é uma filosofia que trabalha várias temáticas. Entre elas, trabalha algumas temáticas que podem parecer meio doidas, né? Como a temática do que é a nossa existência, qual que é o sentido da nossa existência, quais são os nossos propósitos e blá blá blá. E a gente já viu que mesmo antes, né, de filósofos como Jean-Paul Sartre, que é o cara que a gente vai falar um pouco hoje, outros filósofos como o Nietzsche, o Schopenhauer, o Kierkegaard, são filósofos que já começam a trabalhar mais a ideia do sujeito, né? De um sujeito que é livre para tomar suas próprias decisões, para ter suas próprias escolhas e para se constituir como ele bem entender. O Nietzsche vai falar, olha, a gente tem que fugir com essa moralidade já pré-estabelecida, né? O Kierkegaard vai falar, olha, são as nossas vontades que levam a gente a agir, né? E por conta disso a gente é livre. E aí a gente tem uma filosofia como a do Sartre, que vai trabalhar isso com mais afinco, tá? Antes só da gente falar propriamente do Jean-Paul Sartre, vamos falar sobre as atividades dessa semana. São duas coisas. Eu peço que vocês prestem atenção, por isso que eu estou até falando já no começo do vídeo. Uma das coisas que eu vou pedir para vocês fazerem é assistir esse vídeo e responder mais algumas questões do Sartre. A outra coisa, galera, é uma atividade que eu pretendo dividir ela em duas partes. Tentar começá-la essa semana, para que ela seja concluída na semana que vem. Eu estou tentando disponibilizar para vocês um link de um filme que chama Na Natureza Selvagem. Tradução livre aí, né, dessas que os caras traduzem de filme para Into the Wild. The Wild. Da natureza, enfim. O importante esse filme, ele vai contar a história de um rapaz que acaba a faculdade e vai, né, porra louca aí, o cara vai curtir a vida fugindo dos padrões da sociedade. E aí é um filme que tem mais de 2 horas, mas desculpem os que não gostarem, né? Vocês estão errados. O filme é bom, tá? O filme é muito bom mesmo, sério. Eu acho que não tem quem não goste desse filme. Tem uma trilha sonora muito bem feita pelo Ed Vedder, uma fotografia fantástica, e é um filme que ele não é linear, então a história vai e volta. Então ele é um filme que prende bastante, tá? Com um final bem interessante também. E eu peço que vocês assistam esse vídeo, tentar passar o link, né, se der certo. Peço que vocês assistam o vídeo, ao filme. E na semana que vem, né, como o filme ele tem um período longo, eu vou deixar aí tanto essa semana quanto a semana que vem para vocês assistirem e depois me entregarem um relatório, né, linkando as ideias existencialistas, principalmente as ideias existencialistas do Sartre, com o personagem do filme, tá? Mas isso é uma atividade que vai ser cobrada na outra semana. Só estou avisando que eu vou começar a passar ela agora para vocês, pelo fato dela ser longa. O foco dessa semana é a gente falar do Jean-Paul Sartre. Então, bora começar aí, né? Galera,
quem foi Jean-Paul Sartre? O Sartre é um cara que ele tem uma frase bastante interessante e que, por si só, já resume bem a sua teoria. Ele diz que a existência precede a essência. E é sobre isso que a gente vai falar, né, se tratando de Sartre. A ideia do que é a existência, do que é a essência, né, e por que a nossa existência precede, por que a nossa existência vem antes da nossa essência. O Sartre, galera, é um filósofo do século XX, bastante influente, inclusive, no século XX, a gente vai conversar um pouco sobre isso, e ele está numa corrente, né, numa abordagem filosófica que a gente chama de existencialismo. O que é a ideia aí do existencialismo? Né? É uma ideia muito ligada ao que é a nossa existência e o que nós somos. Então, antes dele, outros filósofos conversaram um pouco sobre essa ideia, né? Do que é a nossa existência, quais são os nossos propósitos. Se a gente voltar lá na antiguidade, o Aristóteles ele dizia que o ser humano tem um propósito, né? E ele faz uma pergunta, inclusive, como devemos viver, né? Ele diz que o ser humano tem que ser alguém virtuoso, tem um propósito de ser feliz e ele só consegue ser feliz sendo virtuoso. Séculos depois, o Kierkegaard vai escrever ou isto ou aquilo e vai explorar o papel desempenhado pela escolha na moldagem das nossas vidas. Para o Kierkegaard, a gente é livre para escolher as coisas, essa liberdade traz uma angústia, né? Mas a gente pode, ao longo da nossa vida, descobrir qual é o nosso propósito. Né? E ele fala lá de estilos de vida, desde o estilo de vida estético, baseado num egoísmo, num pensar em si só, passando por um ético, que você considera um pouco mais a família, e depois, e a sociedade e tudo mais, e depois o fim ali, propósito final para ele é quando o sujeito entende, atinge um estilo religioso, né? Porque daí Deus vai preencher o vazio existencial dele. Um pouco depois do Kierkegaard, a gente tem o Heidegger, que diz que o importante é a nossa relação com a nossa própria existência. Ele vai ter todo um estudo lá do que é o ser, buscando uma abordagem fenomenológica, ou seja, né, estudar uma relação entre as coisas, entre o ser e os seus propósitos. E aí a gente tem o Sartre. O Sartre ele escreve várias obras, desde obras filosóficas a obras literárias. Né? A visão filosófica dele casa legal com a ideia da literatura, porque ele trabalha em vários dramas pessoais, né? Dramas existenciais, tipo, o que eu sou, né? O que eu faço nesse mundo, para que eu sirvo, né? E aí ele vai escrever livros como A Náusea, O Ser o Nada, O Existencialismo é um Humanismo e Crítica da Razão Dialética. Bom, ele também vai influenciar, né, a sua amiga e companheira Simone de Beauvoir, mas isso a gente vai falar um pouco mais no final aqui do vídeo. Algumas perguntas que são interessantes, né? Perguntas que são feitas pelo próprio ser humano. Alguma vez vocês já olharam para um cachorro, né, e viram o cachorro falando, esboçando a ideia de que ele está pensando o que eu sou, né? O que é ser um cachorro? Ou uma planta, né? Pensar o que é ser uma planta, ou uma girafa, pensar o que é ser uma girafa. Se esses seres fazem isso, eles não expressam isso, né? O ser humano não. O ser humano, ele pensa o que ele é, qual que é o propósito dele no mundo, que faz ele ser humano, e ele fala isso. Né? Ele vai debater isso, ele vai expor essas questões. Bom, e aí sobre essa ideia do que é ser humano, o Sartre vai ter uma visão muito interessante. Ele diz que o ser humano não tem uma natureza própria, né? Não tem uma natureza humana, não tem uma essência pré-definida, delimitada, né? O ser humano não é um ser que nasceu já com um propósito pronto. Isso é interessante. Pelo seguinte, se a gente pensar aqui em duas linhas paralelas, toda vez que a gente cria alguma coisa,
um objeto, ou que a gente, sei lá, cria uma conversa, você vai numa festa, né? Tudo na vida tem um propósito. Você faz aquilo esperando algo, né? Esperando uma resposta, esperando um resultado, né? Você faz a prova, né? Loucamente esperando que o professor corrija ela e na manhã seguinte, ou às vezes, né, até mais insano, depois do intervalo, que o professor apareça já com a nota, né? A prova, ela é um instrumento de avaliação, ela tem um propósito na vida, né? Se a gente pensar um objeto como, por exemplo, uma tesoura, ela tem características que faz ela ser tesoura. Ela tem propósito, ela tem uma essência definida, né? A função da tesoura é cortar. Então, um objeto que tenha características como uma lâmina afiada, cabo para você poder pegar, um parafuso, né, que una essas duas lâminas, isso constitui uma tesoura. E esse objeto tem como propósito cortar. Agora, o ser humano, qual que é o propósito da humanidade? Para que a gente está nesse planeta? Né? A gente faz o que aqui? Qual é a nossa função aqui dentro? E aí, o Sartre vai dizer, em paralelo, né, a ideia de que as coisas têm propósito e o propósito, a essência de algo criado vem antes da sua essência, é que nós somos feitos, não somos feitos para qualquer propósito. Uma outra coisa que ele diz é que não há Deus, né? Não somos criados por um Deus. Ele era um ateu, ele nega a existência de Deus, e ele vai dizer o seguinte: se a gente não tem um propósito pré-definido, se não dá para deixar claro qual é a natureza humana, e também não tem Deus, né? Porque você olha lá na Idade Média, era fácil, pô. O Santo Agostinho virava e falava, se ilumine, acha a verdade em Deus, né? Deus é a razão de tudo, Deus é o propósito de tudo, Deus respondia tudo, era simples. E se desse alguma coisa errada, pô, põe a culpa em Deus, né? Apesar que o Santo Agostinho defendia que a gente tinha livre-arbítrio e se fizesse alguma coisa errada era responsabilidade nossa também. Mas Deus era a referência de tudo. E aí o que o Sartre está falando, o ser humano não tem referência. Ele não tem uma referência do que ele é. Né? Sendo assim, a nossa existência ela precede a nossa essência. Primeiro eu existo no mundo e aí depois eu vou construir aquilo que eu sou. Né? Temos que criar nosso propósito para nós mesmos. Cada um cria o seu próprio propósito de vida. Né? Isso é muito louco, porque isso te deixa livre. Você não está amarrado agora para ser aquilo que Deus pré-definiu que você fosse. Né? Você pode ser o que você quiser, agir da maneira como você quiser. Só que isso gera, né, uma questão. Né? Primeiramente o homem existe, depois ele descobre que surge no mundo e só depois se define. Né? A existência precede a essência, mas aqui, o mais interessante, isso gera um peso na gente. Né? Quanto aos homens, diz o Sartre, não é o que eles são que me interessa, mas o que eles podem se tornar. Nós, seres humanos, a gente é livre para sermos o que a gente bem entender. E aí o Sartre vai vir com uma sacada que é interessante. Ele diz que nós, então, estamos condenados a ser livres. Galera, ser condenado, né, é aquele que está pagando uma pena, praticamente uma punição. E aí muitos olham a filosofia sartriana com um olhar de pessimismo, né? Porque o ser humano ele estaria entre aquilo que ele já foi, né, mas não pode mais ser, e aquilo que ele deseja ser, mas ainda não é. Então, na realidade, pô, você, por exemplo, você não é mais criança. Você adorou a sua fase de criança, mas você não é mais criança. Só que você também ainda não pode não ser um adulto. Então você está ali numa fase entre você não conseguiu atingir aquelas coisas que você projetou para a sua vida, mas também não pode mais ser aquilo que você já foi. Para o Sartre, então, você é o nada. Né? A gente está sempre num caminho onde os nossos propósitos, aquilo que a gente está sempre sendo atualizado, sempre sendo construído. Né? Então, essa liberdade, ela gera para a gente o peso da gente entender que nós somos responsáveis
pelos nossos atos. Não é Deus, não é a natureza humana, né? O sujeito é egoísta, a natureza humana é egoísta. Para o Sartre, não. Não, amigo, porque não tem natureza humana. Você está sendo egoísta, você escolheu ser egoísta, né? Você escolheu ser ganancioso, você escolheu matar, você escolheu roubar. Enfim, você escolheu seguir esses propósitos na sua vida, né? Então, ele fala que a gente tem que ter responsabilidade nas nossas escolhas, né? Uma vez que fomos condenados a sermos livres. E aí, nessa história toda, o que o Sartre está mostrando, né, para a gente ir finalizando aqui, é que a gente pode construir a moralidade do qual a gente vai seguir. A gente pode construir os propósitos de vida que a gente vai buscar, né? Porque nós somos livres. E a nossa existência, ela vai construir, né? Durante a nossa existência, vai ser construído a nossa essência, aquilo que a gente é. E sendo assim, galera, o Sartre, ele não se bastou apenas como um filósofo. O propósito da filosofia dele também foi ser um atuante, ser um militante, né? Inclusive, ele é um cara bastante marcado no século XX por influenciar outros pensadores, como a Simone de Beauvoir, que vai dizer, né, tem uma frase dela super famosa, que inclusive já caiu numa questão do Enem, que é: não nasce mulher, torna-se mulher, né? Numa linha, no sentido de que a gente constrói, as coisas são construção, as coisas não estão pré-estabelecidas. Do mesmo jeito que não existiria a natureza humana, também não existe o ser mulher que é construído, definido, né? A ideia do que é mulher, ela se atualiza ao longo do tempo. E o Sartre também ele é marcante em 68, 1968, acontece uma série de protestos no mundo todo, mas em Paris em específico a galera estava lutando contra as tradições ali daquela sociedade que era muito autoritária, hierárquica em alguns sentidos, né? E a ideia, inclusive, de liberdade sexual era muito presente naquelas manifestações. Então a galera se influencia nessas ideias do Sartre, né? As ideias de que, olha, a gente é livre, né? E aí, para a gente fechar aqui, guardem isso do Sartre, né? A nossa existência, ela precede a nossa essência. Nós não temos uma natureza humana definida, portanto a gente está sempre construindo uma natureza humana, por isso a gente está condenado a ser livre, né? A gente tem liberdade para construir, mas a gente também é responsável por aquilo que a gente constrói. Beleza, galera? Do Sartre, um resumão básico dele seria isso, tá? Bom, espero que não tenha ficado dúvidas aí e até uma próxima em relação ao Sartre e até semana que vem. Beleza, galera? Até mais.